Paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor, Thiago. Só esperando o Fábio entrar aqui. E a gente já começa. Apareceu. Paz do Senhor. Só te aguardando. A ele aí. Paz do Senhor, varão. Pai do Senhor a todos aí. Pai do Senhor, Pastor Felipe, Paz do tudo Senhor, tudo bom? bem? Graças a Deus. Tá no Instagram. Tudo bom, graças ao bom Atualiza. Deus. Graças a Deus. Tá todo mundo ouvindo direitinho aí? Tô bem aqui tá ótimo. Aqui também. Então, e aí, como tem passado? Vamos indo nessa pandemia aí, né? Encarando com prudência, mas também com fé. É verdade. Alguns dias a gente vai para a igreja para cooperar, não tô indo todos os dias. Tem uma idosa dentro de casa, né? Então a gente também tem que Vigiar, né? ter vigilância, mas a gente está fazendo a obra de Deus aí, orando, continuamos, trabalhando às vezes, o emprego tá naquela instabilidade, mas Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, perseverando em tempos de crise? É, meu amigo. Perseverando em tempo de crise. Tema bom, né? Tema bem, Essa live bem nossa propício. aqui. Bem propício para o momento do país e mais especificamente para o momento da igreja, né? Com certeza, com certeza. Vamos abordar, né, a perspectiva da igreja nesse momento difícil, onde às vezes nessas consequências, nessas situações a nossa fé é provada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. É o senhor que conduz aí. Eu conduzo. É claro. Quando a gente conversou no Instagram, eu tava estudando um pouco, tava procurando um pouco sobre perseverança e não é nada mais que nada menos na nossa ótica, nossa visão cristã, né? É a gente focar em Cristo, né? Pode acontecer, a gente pode passar a batalha que for, mas a gente aprende que o nosso foco, ele sempre deve estar fixado em Cristo Jesus. Depois, Exato. deixar para a meditação dos irmãos, depois os irmãos ler Romanos, capítulo 3 versículo 5. Mas eu fui tentar pegar um exemplo bem simples de fixar, de perseverar no meio da tormenta, no meio da luta. E eu acabei pegando aquela passagem que fala em Mateus capítulo 14, em que o Senhor está falando dá uma lição àqueles discípulos. Por quê? Se a gente olhar lá em Mateus capítulo 8, a gente vai ver que Jesus ele estava dentro do barco com os discípulos. A gente vai olhar e ver que Jesus ele passou uma tempestade junto com aqueles discípulos, estava ensinando aqueles homens no meio da tempestade. É uma tempestade que Jesus está no barco, Jesus se coloca de pé na tempestade e acalma a mesma tempestade. Mas a gente entende que sempre o nosso Deus ele vai nos surpreender e toda prova que nós entramos hoje, uma hora Deus ele nos deu uma lição lá atrás. Você quer ver? Como Jesus ele estava no barco, Jesus ele fez o quê? Jesus deu a resposta da prova. Jesus ele acalmou a tempestade, voltou, a gente conhece bem a história, mas em Mateus capítulo 14, a gente vê que agora Jesus coloca mais uma vez os discípulos dentro do barco, só que agora Jesus ele está de longe olhando. Jesus estava dentro do barco primeiro ensinando a acalmar a tempestade e depois Jesus ele sai do barco, está de longe como Deus olhando e falando: será que eles vão lembrar da resposta dessa prova que eu já dei lá atrás? E a gente vê o quê? Que o único que parece que pega um pouco a visão é Pedro. A Bíblia fala que Pedro ele pergunta, né? Ele fala se é o Senhor que eu vou ter Sim, contigo sobre as águas. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, a única resposta que Jesus dá para Pedro é: vem. Jesus ele não fala você que sabe. Jesus ele não fala não. A única resposta que Jesus fala para Pedro é: vem. Sabe por quê? Porque para viver sobrenatural, para pisar nas águas, para fazer história, a gente precisa sair do barco. A lição que eu tenho aqui, sabe o que é que Pedro enxergou? Que é aonde Jesus está que eu estou protegido. Se Jesus estava dentro do barco, eu estou protegido dentro do barco. Mas se Jesus está andando sobre as águas, o barco já deixou de ser um lugar seguro. Eu preciso estar maravilha. andando nas águas com Jesus. Não é verdade? Exato. Exatamente, é.
falou nesse ponto aí o anterior, né? Só para a gente poder ponderar, pontuar, melhor dizendo, algumas coisas, é que antes de um grande milagre vem sempre um grande ensinamento. Com certeza. Então, pessoas querendo o milagre de Deus, mas não querem aprender as lições anteriores que o próprio Deus quer ensinar para elas. Exatamente. Primeiro, Cristo falou aí, primeiro ele dá uma lição, ensina, para depois fazer o sobrenatural, que era acalmar. Exatamente. E Exatamente. no segundo texto que o senhor falou aí sobre Mateus 14, né? É, E as pessoas criticam muito Pedro, mas ele teve a coragem de ir, né? E quando Jesus vai falar para ele assim, vem, né? Como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vambora, rapaz, chegou a hora de você começar a vencer seus medos de uma vez por todas. com certeza. Pastor Felipe, tem pessoas que estão nos assistindo pela misericórdia e graça de Deus aí nessa nossa live. O intuito, como o senhor colocou, e o senhor sabe que nosso intuito sempre é esse, abençoar pessoas, né? Que estão precisando nessa noite vencer os seus próprios medos de uma vez por todas. E para vencer medo de uma vez por todas, vai ter que Pisar nas águas. ter uma atitude para poder caminhar sobre as águas com Cristo, É verdade. juntamente com ele. Eu, Não tem jeito. pode falar, pode falar. Pode falar, pode Não, continuar. é que Continua o senhor aí. eu fiquei imaginando depois. A gente bota alguns discípulos como. Não vou botar nome, porque se a gente for botar nome, o pessoal sempre pega o pior com Judas, né, coitado? Mas eu fiquei imaginando alguns discípulos depois brincando com Pedro, falando: e aí, Pedro, quantos litros de água tu bebeu? Outro dia eu fiquei rindo, imaginando essa cena. Não lembro se eu ouvi de um pastor, se veio esse pensamento na minha mente. E eu fiquei imaginando a resposta de Pedro para um deles. Eu imagino Pedro ainda engasgando água salgada. Ele falando assim: eu posso ter engolido água, mas eu fui o único a pisar sobre as águas. Você está entendendo? Você pode afundar, mas é melhor do que você ficar eternamente sentado dentro do barco, vivenciando uma tempestade Fato, e não ter tentado. E aí eu separei a fato. palavra, no Mateus 14:30, você vê que Pedro estava andando, indo ao campo. Bíblia aberta aí, meu povo. Isso aí. O povo que está vendo a gente aí, Bíblia aberta, hein? Vai, pastor, Mistura perdão, lá, vai. bota aí, Mateus 14:30 e 31, que eu vou fixar aqui. Você vê que Pedro estava indo andar sobre as águas até encontrar Jesus, e a Bíblia fala, não é conjectura, não é pensamento nosso. A Bíblia fala que Pedro, ele focou nas fortes ondas e no vento que estava soprando ali. Se você vê, Exato. se a gente for entender, lógico, Pedro estava andando sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, mas teve um determinado momento em que Pedro ele tirou o foco de Jesus. A perseverança de Pedro, o foco de Pedro em Jesus, teve um determinado momento que o que estava acontecendo ao redor fez Pedro, por um segundo, tirar o foco de Jesus. Aí a gente vê que a Bíblia fala que ele, começando a afundar, e eu já preguei isso aqui na igreja, em alguns lugares que eu fui, ninguém começa a afundar aos poucos, meu irmão. Se você entrar numa piscina, você vai afundar ou você vai voltar para boiar. Então ninguém afunda aos poucos. Mas o que estava acontecendo aqui é Pedro focava em Jesus e Pedro focava nas ondas. Quando Pedro focava em Jesus, ele não afundava. Quando Pedro focava nas ondas, ele começava a afundar, que é o que a Bíblia está falando aqui. Só que aí vem Jesus no 31 e pega Pedro, levanta Pedro, tira Pedro da água. Só que Jesus fala assim para Pedro: homem de pequena fé. Sabe por quê? Porque o que eu aprendo aqui é que a fé, ela alimenta a minha perseverança. Olha o Lucas aí, ó. A fé alimenta a minha perseverança, meu irmão. Sabe, é como se eu estivesse querendo malhar o meu braço. Eu não vou desenvolver os meus músculos se eu não levantar um peso. Então eu não vou desenvolver a minha fé e a minha perseverança se eu também não passar diante de uma provação. Não é verdade? Isso é fato. Eu até fiz uma anotação aqui, eu estava estudando essa tarde, que o nosso nível de perseverança aponta para onde você está olhando, para quem você trabalha e com quem você anda. Verdade. Então, no momento que eles estavam longe de Cristo, naquele pequeno momento ali, naquele breve momento, e muitos de nós passamos por isso também, nós esquecemos para onde nós estamos olhando, para quem nós estamos trabalhando como servos e com quem nós estamos andando diariamente. E quando a gente abre esse âmbito de andar diariamente, a gente fala no âmbito espiritual com Cristo, obviamente, e também com as pessoas que andam à nossa volta.
Verdade. Porque, particularmente, eu tenho visto muita gente, pastor Felipe, que tem deixado de perseverar por conta de pessoas que elas têm se aliançado na sua trajetória cristã. Isso é um fator, um fato que que eu tenho visto muito, conversado com algumas pessoas, e lá em Provérbios, capítulo 13, versículo número 20, vai dizer assim, ó, quem anda com os sábios será sábio, porém o companheiro dos tolos sofrerá aflições. É Então, verdade. dependendo também com quem a gente anda, pastor Felipe, o nosso nível de perseverança ou é alto, ou pode ser oscilante e baixo, a ponto de a gente não conseguir chegar onde Deus tem traçado e aonde nós colocamos a nossa perspectiva também de caminhada. É verdade. Então, isso é muito importante para a gente poder entender quem a gente escolhe para andar conosco. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus, afasta de mim algumas pessoas porque está atrapalhando, mas Deus se cala, porque Ele sabe que nós é que temos que tomar atitude de nos afastar de algumas pessoas, algumas coisas, algumas situações que levam ao pecado, nos levam a coisas que não prestam e que têm atrapalhado a nossa caminhada cristã e a nosso relacionamento, principalmente o nosso relacionamento com É Deus. verdade. É assim que Tem eu um, procuro crer. tem um ditado da época dos mais antigos aí, diga-me com quem andas, não é? Eu te direi quem é. Isso daí, quem pensou nisso daí só pegou carona na Bíblia, que é muito mais antiga, na verdade. Uma vez Verdade. eu escutei de um pastor que foi o seguinte: só anda com quem ora, quem gosta de orar. É Boa. como se fosse. Eu tenho as minhas escolhas. O Lucas aí. Lucas, Lucas, abraço. Vai, pastor. Fala eu aí. tenho as minhas escolhas. Deus, ele deixou bem claro o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha. Às vezes eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida, tire pessoas, como você falou, mas eu estou sentado numa posição de prostração e falando, Deus, é como se eu tivesse sentado aqui no meu quarto e apontando, pedindo para Deus consertar algumas coisas, sendo que nem ter a atitude de levantar da minha posição, eu tenho. Boa. Eu já escrevi, eu até falei isso esses dias no meu Facebook. Deus, alguém pode escrever aí embaixo, que depois eu vou até fixar isso aí. Deus não é responsável pelas nossas irresponsabilidades. Tudo Boa. Falei isso no culto da palavra um dia desse, citando o senhor lá. tá na benção. Tudo, A frase ficou. tudo que eu planto, eu vou colher. E às vezes o ser humano ele é tão sem lógica, vamos dizer assim, que ele quer colher um fruto de uma semente que ele nunca plantou na vida. Isso é a coisa mais louca do mundo, eu querer colher alguma coisa no reino dos céus, sendo que eu nunca plantei. Como eu vou colher uma manga se eu nunca plantei um pé de manga? Então é essas coisas que a gente precisa entender. Se eu procuro perseverar na fé, se eu peço fé, Deus ele vai me mandar provação para eu desenvolver a fé. Se eu, sei lá, se eu peço fé a Deus, peço algum fruto do Espírito, Deus, eu até vi, minha mãe me ensinou isso desde criança, eu nunca esqueci isso. Se eu peço um fruto a Deus, eu não recebo fruto. Eu recebo a semente para conseguir Boa. plantar e conseguir ter o fruto. Então, se eu peço alguma coisa a Deus, eu preciso entender que o que Deus vai me fazer, vai me permitir passar, é para o meu crescimento. Então, não tem como eu pedir alguma coisa a Deus e ficar sentado esperando Deus Boa. fazer alguma coisa na minha vida. Exatamente. Né? Em relação ainda, para a gente poder avançar um pouquinho, a situação que o senhor falou sobre, abordamos aqui sobre as nossas companhias, com quem anda conosco, para onde nós vamos. 1 Coríntios 15, 33, está escrito assim, ó, as más conversações, em outras versões, as más amizades, né, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, é um princípio bíblico que tem que ser adotado por nós. É verdade. Nós precisamos saber com quem nós vamos fazer alianças no decorrer da nossa trajetória. Eu costumo sempre falar, acho que os irmãos aqui me conhecem, sabem que eu gosto muito de Neemias, e Neemias, ele, quando está reconstruindo, volta do cativeiro, o povo volta do cativeiro babilônico, e Neemias está lá no palácio, e ele recebe a notícia de Anani para poder ir e tal, aquele negócio todo. Já peguei na Silveira sobre isso também. É um texto que eu gosto muito de Neemias, eu gosto muito desse livro. E Neemias, ele
traz para si um homem chamado Eliasibe para poder reconstruir os muros de Jerusalém, né? E Eliasibe, em determinado momento, ele começa a construir uma câmara para Tobias, que era um dos três opositores, que era Sanbalate, Gesem e Tobias, né? E Neemias, quando vai fazer uma visita para Artaxerxes, quando volta, ele descobre isso aí no capítulo 13 de Neemias, e Neemias repreende Eliasibe, porque Neemias observa que Eliasibe estava dando abrigo para o inimigo. Sim. E sabendo-se que reconstruir muro é sinal também de perseverança, porque toda reconstrução que a gente adota, que a gente faz, que a gente propõe a fazer, vão haver inimigos, vão haver oposições, adversários, irmão. É necessário. Ele estava uma pessoa que ajudou a reconstruir, agora estava abrigando o inimigo, estava desfazendo aquilo que ele ajudou a construir. Então, você que está nos vendo aí nessa noite de live aí, em nome de Jesus, selecione melhor as pessoas com quem você anda. Ande com gente mais espiritual do que você, que vai te levar para lugares bons com Deus. Cola com Neemias que tu vai se dar bem, né? Pastor Maurício, presbítero Isaías também. Beijo em vocês aí. Pastor Carlos, grande beijo. O que você falou sobre Neemias na verdade, quem quer reconstruir, ele sai do palácio, né? Quem quer reconstruir, ele precisa andar no meio de escombros, como você já pregou, identificar onde tá as coisas perdidas e sair da própria zona de conforto, né? Um exemplo que eu peguei aqui, eu estava meditando hoje, foram alguns personagens que nos ensinaram através da perseverança, e 3 coisas me chamaram a atenção nos 2, na verdade. Se tiver mais, a gente fala outros. Mas foi a primeira coisa que eu notei. Essas pessoas que venceram através da perseverança. Primeiro, eles souberam clamar. Ponto. Se você não souber clamar, você vai falar. Segundo, superaram as barreiras. Terceiro, alcançaram o milagre. Um exemplo. Estava meditando, mulher cananeia, Mateus capítulo de número 15, a partir do versículo de número 22. Você vai ver que ela chega assim e fala assim, ó, filho de Davi. E ela começa a pedir, e ela dá um exemplo. Deixa eu até ler a passagem, que é melhor do que eu ficar falando as palavras. Mateus capítulo 15, versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou dizendo, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Tem algumas traduções que diz que miseravelmente ela está sendo atormentada por um demônio. E eu fui pegar a etimologia de cada palavra, fui estudar cada palavra desse pequeno versículo. Primeira coisa que ela faz. Sim. Irmãos, isso daí para Deus. Foi o que Bartimeu fez. Se tiver tempo, a gente até fala deles. Ela fala o quê? Filho de Davi. Todos nós que estudamos, a gente sabe que ali ela estava reconhecendo Jesus como o próprio Messias naquilo ali, nessa passagem. Ela estava reconhecendo Jesus como o próprio Messias, e depois ela fala o quê? Tenha misericórdia de mim. Ou seja, primeiro, ela reconhece a soberania de Deus, ela reconhece a linhagem de Davi, ela reconhece que é o Messias que está ali na terra, passando ali por ela, e depois ela chega e fala o quê? Tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque eu estou com a minha filha miseravelmente endemoniado. Vamos pegar as 3 palavras. Filho de Davi, eu já falei aqui, que reconhece a soberania de Deus, como Messias. Misericórdia é uma junção de 2 palavras. Miséria, que significa ter compaixão, e cordes, coração. Miseravelmente, ou miséria, a gente vai ver que significa, obviamente, miséria e desgraça. Juntando tudo, essas palavras, o que ela falou aqui foi, Messias, olha a minha desgraça, a minha miséria, com o olhar do teu coração. Coisa linda, hein? Aí a gente imagina o quê? Que Jesus ele vai fazer o quê? Fazer como ele fez com Bartimeu, manda-o buscar. Mas Jesus ele não fez. O que é interessante é que Jesus ele não fez. Por quê? Porque a gente falando isso daqui, é a receita do bolo de clamar diferente? É. Mas a gente não sabe como Deus vai agir ao nosso clamor. Um exemplo. Quando Bartimeu ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus prontamente falou o quê? Manda buscar, mandou os discípulos buscar. Mas essa mulher já foi diferente. Quando ela clamou, ela bateu de frente, primeiro, com o silêncio de Jesus. Ou seja, eu reconhecer que ele é o Messias, eu reconhecer, pedindo para ele olhar o meu problema com o coração dele,
ele pode muito bem ficar em silêncio por um momento para testar a minha fé, para melhorar a minha perseverança, para ver se eu não quero somente com um pedido receber o milagre, mas ser como o Naamã, que mergulhou 7 vezes e foi insistente para receber o milagre. Então Jesus, primeiro, ele ficou, a barreira que a gente vê com essa mulher enfrentando foi primeiro o quê? Um momentâneo silêncio de Deus, porque Deus ele responde o nosso clamor. Foi um clamor sincero, Deus só demorou um pouco a responder porque estava testando a fé dessa mulher. Segundo, o que a gente vê aqui, qual foi a barreira? Ah, meu Deus, aí vai doer um pouco. Discípulo. A barreira daquela mulher foi discípulo. Se a gente voltar algumas páginas, a gente verá que Jesus escolhe os discípulos em Mateus, capítulo de número 10. Discípulos, a gente sabe que eram os escolhidos para aprender essa obra. Discípulos eram aqueles que andavam com Jesus. E o que eu aprendo aqui tem gente dentro da casa, tem gente que serve a Jesus que vai se incomodar com o nosso clamor diferente do dele. O que os discípulos falam no versículo seguinte, ele não respondeu nenhuma palavra, ou seja, Jesus ficou em silêncio. Aí depois diz assim, ó, e vindo os seus discípulos pediram, dizendo, manda ela embora. Olha os discípulos. Aqueles que precisavam estar abraçando eram aqueles que estavam se incomodando com o clamor dela. Exatamente. Então, o que eu aprendo é isso. Às vezes, a gente persevera na oração, quer alcançar o milagre de Deus, mas a gente precisa entender e aprender que tem gente que está dentro da casa que não vai querer que Deus faça um milagre na nossa vida. Um outro exemplo é Ana e Penina. A Bíblia fala que Penina, a gente às vezes vê gente pregando, e eu já até falei isso, que Penina era uma atribulada, que Penina era uma ímpia, mas não é. Se a gente for olhar a palavra, a gente vê que Penina subia ao templo para orar. Penina subia junto com Eucana e Ana todo ano para adorar no templo. Mas a Bíblia fala que Penina insistentemente tentava tirar Ana do sério. Como é que fica um negócio desse? A gente vai ter que, na nossa caminhada, entender que nossas maiores oposições, às vezes, eu aqui não estou falando isso para poder dividir igreja, não é isso não, gente. Com certeza. Nós vamos precisar distinguir, na verdade, quem são as pessoas que estão conosco e quem são as pessoas que serão essa oposição na nossa caminhada de perseverança. Agora, o detalhe que a gente sempre aborda quando fala sobre esse tipo de coisa é que tipo de lição nós tiramos acerca das pessoas que vão tentar sempre nos parar no nosso clamor. Sempre reclamar que o nosso clamor é diferente do delas. Às vezes a gente precisa entender que esse tipo de pessoa que Deus permite chegar perto de nós nada mais é do que uma ferramenta permitida por Deus. Olha o que eu estou dizendo aqui. Bom, ferramenta aqui, ó, entre aspas, uma ferramenta permitida por Deus para que nós venhamos a focar em outras prioridades e também nas nossas responsabilidades. Tem gente que vai ficar perto da gente, pastor Felipe, do nosso lado, dando glória a Deus do nosso lado, dando aleluia do nosso lado, mas vai ser oposição no momento que a gente vai clamar para Jesus por alguma coisa. E aí é que está o grande cerne da coisa, é a forma que nós lidamos com esse tipo de gente. É verdade. Eu costumo sempre falar, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso aí, sobre maturidade. Maturidade. Eles entraram na frente de Jesus para dar uma resposta. Querendo entrar na frente de Jesus, aí dispensa logo ela, faz não sei o que, Jesus só olhando. Às vezes... Então, precisamos entender isso. E você vê que os discípulos eles estavam há pouco tempo. Se a gente for fazer uma cronometragem do tempo só pelos versículos, a gente vai ver que eles, no capítulo 14, já 15, na verdade, eles já estavam querendo falar o que Jesus tinha que fazer. Mas o que eu acho legal aqui é que Jesus ele pega esses homens, vamos entender assim, defeituosos, para moldar esses homens. A gente vê a história de Pedro, a gente vê tantos homens que mudaram no meio do caminho. Ou seja, Jesus ele pega pessoas imperfeitas, pegou discípulos imperfeitos. Já me perguntaram, por que Judas traiu Jesus? Porque Jesus ele estava deixando bem claro que não é estar dentro da casa que eu vou mudar, não é eu estar indo na igreja que eu vou mudar, mas é o meu relacionamento com Deus. A gente vê que os números de discípulos mudaram, mas teve um determinado momento em que Judas ele resolveu trair a Jesus.
Então a gente vê que a gente é escolhido por Deus, mas a escolha de se relacionar e de ser fiel a Deus é minha e sua. Nossa, Tá entendendo? exatamente. É Exatamente, exatamente claro, assim. com certeza. Alguém uma vez disse uma frase que eu guardei para mim. Será que Jesus escolheu Judas errado? Aí respondeu assim ele. Não, ele não escolheu errado. Simplesmente Jesus estava mostrando que até na igreja que ele pastoreava tinha gente imperfeita. Então, Exatamente. meu irmão, vamos ter que lidar com gente imperfeita na nossa caminhada. Não tem para onde Meu irmão, correr. Mas essas pessoas imperfeitas também são permissão de Deus para que nós venhamos a nos tornar melhores servos, melhores homens, melhores mulheres de Deus. E assim segue a nossa caminhada, né? é verdade. Aí o que me chamou a atenção é que Jesus, ele. Não vou falar que ele foi. A palavra mais próxima que eu estou pensando agora é que Jesus ele foi um pouco duro com aquela mulher. Jesus, ele primeiro ele se silencia testando a fé dela. E mesmo assim, no versículo de número 25, a Bíblia fala que ela continua adorando a Jesus. Aí Jesus vem dar a lição falando sobre as migalhas dos cães. Por quê? Porque os gentios eles eram conhecidos como cães. Eles não eram bem vistos. Sim. Eles não, você sabe muito bem que eles não eram bem vistos. Só que aí ela aproveita algo que Jesus está falando e ela olha e fala assim: nem que seja a migalha. Eu quero essa migalha. Por quê? Por que ela queria a migalha? Porque ela sabia que ela estava falando com o filho de Davi. Ela sabia que ele era o Messias. Então ela estava entendendo, ela estava falando para Jesus ali o quê? Nem que seja a tua migalha, eu quero, porque ela é o suficiente para mim. O pouco de Deus é suficiente para nossa vida. A gente vê aqui, a Glória a gente Deus. vê aqui, o mundo lá fora tá um caos que só. Eu nem vi quantas pessoas morreram hoje, porque se a gente focar, eu me formei em administração e uma das formas da gente solucionar um problema não é focando no problema, mas é focando na solução. Se eu ficar olhando para o problema, se eu ficar olhando para as coisas que estão acontecendo, meu irmão, daqui a pouco eu tô em depressão, daqui a pouco a minha fé, eu parei de orar, eu parei de buscar Deus, eu parei de eu tô afundando, literalmente, eu tô como Pedro, eu tô afundando, eu tô olhando para a onda, eu tô olhando para o que está acontecendo ao meu redor e eu parei de focar em Jesus. E o que acontece aqui é que Jesus ele bate de frente com ela. Jesus, quando ele bateu de frente, se fosse hoje, eu tenho quase que certeza, 90% de certeza, que um monte de gente iria embora se fosse no dia de hoje. Com uma resposta dura de Jesus, um monte de gente ia embora. Mas aquela mulher fez o quê? Ela ficou firme na posição dela. Ela ficou firme e você vê que quando ela fala que a migalha é o suficiente, Jesus ele fala no versículo de número 28, dizendo assim, ó mulher, grande foi a tua fé. E Jesus estava dizendo aqui, não era nada mais que nada menos que foi grande a fé. Só que Jesus ele deixa algo bem falando, como Deus, ele já sabia o transcorrer da história todinha. Sabe, é como um pai ele se esconde às vezes para o filho achar e o filho está escondido com o pé para fora da cortina, ele está vendo, mas ele está, cadê ele? Cadê ele? Quando ele acha, ele dá um espanto assim para o filho se alegrar. Foi a mesma coisa que Jesus Sim. fez aqui. Jesus já sabia da fé que estava no coração daquela mulher. Jesus já sabia do rumo de toda a história que ela ia tomar. Só que Jesus ele faz algo para surpreender aquela mulher e principalmente o que Jesus gosta de fazer é calar as pessoas que estão tentando abafar aqueles que querem adorar. Foi o que Jesus fez com Bartimeu, se der tempo a gente fala dele, mas foi o que Jesus fez com essa mulher. Jesus ele olha e fala: o teu pedido foi atendido de imediato. Ou seja, para a gente entender bem, aquela mulher, Fábio, ela queria migalha de Deus, mas com o tamanho da fé dela, ela recebeu o pão vivo que desceu dos céus. Por quê? Maravilha. Porque o que Jesus fala foi cura para a vida dela. Foi o que ela estava precisando. Então a gente precisa Tá. entender que quando a gente clama diferente, a gente vence batalha, a gente alcança de Deus o milagre. Não importa se querem te jogar para a direita nem para a esquerda. Se você é perseverante, se você é resiliente, depois alguém procura até aí sobre a história de Ayrton Senna, que tinha uma dificuldade tremenda em dirigir na chuva. E ele saía da pista, ele errava direto. E falaram isso para ele e ele falou: vou precisar treinar.
para essa minha deficiência se transformar em habilidade. E ele transformou essa deficiência em uma das melhores habilidades dele. Ou seja, aquilo que era ruim, ele treinou para desenvolver, mas foi através de quê? Resiliência, perseverança, derrapando na chuva. Não é sinal que a nossa fé, ser perseverante, não é sinal que a nossa fé ela não vai abaixar uma hora ou outra. Não é sinal que eu, às vezes, a minha vida vai ter uns entraves com Deus. Isso é completamente normal, somos seres humanos. Mas o que a gente não pode é focar no problema e deixar de ser perseverante. Fato. As derrapagens da nossa vida, elas acontecem. A história de Michael Jordan também é muito parecida com a de Senna. O Senna, quando chovia, meu amigo, era certo dele subir no pódio. Na maioria das vezes, em primeiro lugar, né? Quando não fazia uma corrida de recuperação, e com a nossa vida cristã é dessa forma também. As tempestades, elas vêm, só que nós precisamos focar no Cristo ressurreto para a gente poder conseguir, mesmo com as derrapagens da vida, chegar no final da carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Então, o fato todo aí, a gente está focando nisso, é saber lidar com as oposições que acontecem na nossa trajetória cristã. Eu vejo muita gente saindo da igreja por conta de uma palavra, largando Jesus por conta do homem, largando Jesus por conta da primeira tribulação que vem, falar um pouco sobre tribulação daqui a pouco, mas porque não entendem que uma caminhada cristã bem-sucedida vai ter que ter alicerce, vai ter que se alicerçar mais com Cristo na palavra de Deus. Eu costumo dizer que naquele grande dia o nosso tempo ele também vai ser colocado numa balança de julgamento. O que nós fazemos com o nosso tempo? Eu vejo muitas pessoas reclamando que não tem tempo para Deus, mas se você observar, infelizmente, a vida delas está julgando, não. Estou falando uma realidade, às vezes até de mim mesmo, que elas não têm um tempo para poder ter esse relacionamento que o senhor acabou de falar com Deus aí. E o relacionamento com Deus nosso, ele vai dizer muita coisa lá na frente, acerca de perseverança. Vai dizer muita coisa. Ouvir o que Cristo diz vai dizer muita coisa para a gente. Diz muita coisa para a gente. É verdade, é o que eu estava falando. Não tem como receber alguma coisa de Deus se eu estou sentado esperando. Tem um pastor, não lembro qual foi, que falou que eu vi uma curta palavra dele dizendo que a nossa geração atual é uma geração porcelana. É uma geração que se quebra à toa, uma geração de pessoas que se doem à toa. E a gente vê que Paulo, como a gente estava até conversando hoje, Paulo foi um que bateu de uma forma mais próxima que eu estou achando da palavra. Paulo foi um dos que mais admoestou a igreja, foi um dos que mais puxou a orelha de homens ali, falando até, tem uma passagem falando para Timóteo que a igreja é coluna, que a igreja é baluarte da verdade, mandando Timóteo bater de frente com aqueles que estão ali para atrapalhar, para levar heresia para dentro da igreja. E ele termina dizendo, até eu preguei na tua igreja uma vez aí falando que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Então, quando você falou de alicerce, foi a primeira palavra que eu me lembrei foi aonde nós temos alicerçado. Nós somos templo, nós somos coluna, nós somos baluarte. Mas aonde nós temos alicerçado o nosso templo? Se a gente olhar, Jesus ele chegou para Pedro e ele falou que Pedro, tu és pedra pequena. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. O que Jesus estava falando para Pedro ali era o quê? Pedro, tu és pedra pequena, tu és coluna, porque a gente sabe que coluna ela é cheia com pedras pequenas. Então Jesus estava falando para Pedro ali, Pedro, tu é coluna, tu é igreja. Você precisa levar a palavra, sustentar o evangelho como um baluarte da verdade. Mas sobre esta pedra, ou seja, Jesus estava falando dele, ele é a rocha fundamental. Então é sobre ele que nós devemos estar alicerçados. Senão, não tem perseverança. Se eu firmo a minha casa sobre a areia, a onda vem e vai levar tudo. Então, muitas vezes eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, mas aonde eu estou alicerçado? Qual vento de provação tem levado a minha fé? Fala isso, não. Eu quero deixar também. Pode pular para um texto aqui? Posso pular para um texto aqui? Nos assistindo aí? Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. É um texto que eu gosto muito. E nós demos lá
culto da palavra, discorremos um pouquinho a carta de Romanos, uma carta teológica, na minha opinião, a carta mais difícil de entender, de interpretar que o apóstolo Paulo escreve. E está escrito assim, escute bem: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deixa esse versículo aí bem grifado aí. Eu fui pesquisar um pouquinho também hoje sobre perseverança, já falou já, eu vi no dicionário bíblico. Significa firmeza, constância na fé. Perseverar significa persistir, conservar-se firme e também constante, né? Então, nesses versículos aqui, o apóstolo Paulo, na verdade, está abordando que uma pessoa perseverante, ela vai precisar desenvolver alegria em meio aos sofrimentos da vida. É verdade. As pessoas vendem um evangelho aí fora de Facilidade. alegria completa, mas, na verdade, o evangelho também é sofrer. E parece uma redundância que eu vou falar, ou melhor dizendo, parece uma discrepância que eu vou falar, mas em meio aos sofrimentos, precisamos desenvolver alegria no meio deles. Com certeza. Você precisa sorrir até no meio da dificuldade, porque toda dificuldade permitida por Deus, pode ter certeza, é sinal que uma grande vitória vem lá na frente. Com certeza. Então, talvez hoje seja um dos maiores problemas dos ensinamentos bíblicos na igreja, onde ensinam a ter tudo, menos ensinam a lidar no meio de sofrimento. Aí quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, a pessoa não sabe como lidar com essa situação. Porque nós acabamos de conversar aqui. É verdade. Uma das coisas que você vê, acho que toda igreja que eu passei, um dos cultos mais vazios é exatamente os bíblicos. Escola bíblica, Exatamente. culto de ensino da palavra. E um dos mais cheios é o culto de libertação. E as pessoas ainda não entenderam que o que liberta e o que me deixa firme não é o culto de libertação. Não é a oração do que está ali para dirigir o culto de libertação. O que me liberta é a palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, meu. Se você não conhecer a palavra, você não vai conseguir sair da posição que você está. Você falou aí sobre perseverança. Lê de novo aí a tradução de perseverança que você achou. Para mim aqui, olha só, está escrito assim, ó, perseverar significa persistir, conservar-se firme e constante. Firmeza, constância na fé. Panorama bíblico para isso. Constância na fé. Quando você falou estar firme, logo Deus me tocou e me lembrou de Efésios 6. E é impressionante que quando Deus faz as coisas, eu tô com a Bíblia mesmo, né? Não tô com a Bíblia no celular, tô com a Bíblia na mão aqui. Também estou aqui com ela. E ela está aqui do lado. Você sabe que para procurar um versículo é demorado, porque tem páginas. Só que quando eu pensei no versículo e eu abri, eu consegui, Deus fez, eu abri exatamente na passagem e exatamente no versículo que eu pensei. Que foi justamente isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estar firmes, tendo cingido os vossos lombos, com o quê? Com a verdade, com a verdade e a couraça da justiça. Então a gente vê aqui que Paulo está falando aqui para o povo ficar firme. Mas para ficar firme, você precisa tomar toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Tem muita gente que quer pegar a armadura pela metade. Sabe por quê, Fábio? Porque se você for ver filme de guerra, se você for estudar um pouco sobre guerra, você vai ver a armadura ela traz um peso. Ela ajuda a pessoa, ela dificulta para caminhar? Dificulta. Mas ela também dificulta a pessoa sair do lugar e cair com o combate do inimigo. Então é por isso, se eu coloco a armadura, eu fico firme na posição. E havendo feito tudo isso, tudo aquilo que Deus vem transcorrendo através de Efésios capítulo 6, depois de ter feito tudo que Deus manda, eu posso estar firme. Sabe aquela história, aqueles filmes, aqueles desenhos que a gente vê que sai aquela fumaceira na briga e quando acaba, sai a fumaça e está um só de pé? É exatamente isso. Nessa batalha da nossa vida, Deus quer ver, através da palavra,
que nós possamos ficar de pé. Mas o que eu falei uma vez, eu preguei falando sobre isso, armadura é revestimento. Tem muita gente querendo botar armadura sem ter uma veste de santidade por baixo. Deus não vai dar armadura se eu não estou com vestes brancas de santidade por baixo. Como eu vi aqui, Paulo ele fala, portanto, tomai toda a armadura. É mais uma vez dificuldade, perseverança, porque quem foi militar, quem já viu, já presenciou alguma brincou de coisa, sabe que armamento é pesado. Você botar um colete, a placa é mais de 5 quilos, é uma placa de mais de 5 quilos na frente, uma de mais de 5 quilos atrás, um capacete que pesa, era aproximadamente 3 quilos e pouco, e uma arma que chegava a quase 5 quilos. Você ficava com um peso enorme sobre você, mas aí sim você estava seguro. Você estava com todas as armas. Então eu preciso entender que eu preciso tomar toda a armadura de Deus. É nesse versículo que muito soberbo cai, sabe por quê? Porque você não vê o soldado que está dentro da armadura. E o soberbo gosta de mostrar a cara. O soberbo gosta que as pessoas olhem para ele e vejam que é ele que está lá. Ou seja, aí ele faz o quê? Levanta a armadura, tira o capacete e acaba fazendo o quê? Capacete da salvação. Perdeu o capacete da salvação, meu irmão. Você perde tudo. Tira na cabeça. Alvo É fácil. fatal, não é verdade? Vira alvo fácil. Vira alvo fácil. E você vê que Paulo fala para tomar. O Paulo não está falando assim, Deus vai te servir a armadura na bandeja. Paulo fala, toma, vai lá. É por isso que eu gosto de Paulo. Paulo fala que vai lá e pega. O paiol de armamento de Deus está aberto. É você que precisa ir lá pegar o armamento. Que Paulo fala aqui. Tem pessoas que têm que... Exatamente. Antes de colocar uma armadura, tem que se despojar de algumas coisas, né? É verdade. Despojar primeiro, tira o que tá, para depois você se revestir dessa armadura. Porque para não carregar peso extra, tem gente que está precisando jogar fora alguns entulhos da sua própria vida para poder revestir essa armadura espiritual. Tem gente carregando coisas nas suas costas, na sua vida, na sua trajetória, que tem impedido ela de colocar essa armadura. Vira um alvo fácil para o adversário. Os pés, nesse contexto aí, o apóstolo Paulo, acredito eu, e eu li um estudo sobre isso, sobre de Champlin falando, que ele, observando um soldado romano, ele estava escrevendo isso. Então, por isso que ele vai falando passo a passo Sim. o que um soldado tinha, né? O que um guerreiro usava. E uma das coisas é a sandália nos pés e o escudo também. O escudo, alguns escudos que eles usavam eram de ferro, outros eram de couro. Então, eles molhavam esses escudos aí por conta do dardo inflamado que os inimigos lançavam. Tanto que ele vai dizer assim, para poder tomar o escudo por conta dos dardos inflamados. Então, molhava o escudo, porque quando batia o dardo inflamado no escudo, ele se apagava ali. E não dava tempo desse escudo, se tivesse pegando fogo esse dardo, cair no pé do soldado e queimar o pé do soldado. A gente fala de pé, a gente fala de caminhada, né? A gente usa os nossos pés para poder caminhar. E não adianta, nós estamos sempre em direção, travando uma batalha no mundo espiritual contra o adversário. Então não tem para onde correr. Paulo fala isso, não é contra, Palavra não é contra carne nem Exatamente. sangue. Não é contra carne nem sangue. O apóstolo Paulo vai falar sempre sobre a palavra exortar, né? E a gente entende que exortar sempre é puxar a orelha. Exortar também tem um outro sentido, pastor Felipe, que era usado pelas lideranças militares para poder levantar um soldado com uma palavra de ânimo para que esse soldado voltasse para o fronte de guerra. Era como se um líder estivesse dizendo assim, ó, vamos lá, levanta porque tem uma guerra para você encarar. Vamos lá, ânimo, tem de bom ânimo. Então, muito de nós, às vezes, quando estamos caídos, precisamos ser exortados por pessoas para largar algumas coisas, estado de prostração, para poder continuar perseverando nessa batalha, essa vida cristã que a gente tem aí. É verdade, é verdade. Então, que a gente vê Paulo falando isso. Pega a armadura e saia da zona de prostração. Como eu falei aqui, cabeça através de seta, o diabo ele vem e faz um estrago. Né? Se a gente for olhar para o que está acontecendo, a gente baixa a nossa espada. Se a gente for olhar, o Paulo ele fala para se proteger dos dardos do inimigo. Eu sempre falei isso aqui na igreja. Satanás ele é um inimigo covarde. Ele nunca vai te encarar de frente. Ele sempre vai tentar te atacar de costas, ele sempre vai tentar te atacar de longe, porque
Se o soldado ele tá com seu armamento completo, com a sua armadura completa, meu irmão, ele sabe que fora dessa armadura tem um selo. E esse selo não é da Casa da Armada ali no centro do Rio. Esse selo é do Deus Altíssimo. Então a gente vê que através de todo o armamento de Deus que a gente vai conseguir perseverar no dia mal. Tem um pastor que ele sempre falava, o dia mal vai chegar na Terra e muitos não estão preparados. E hoje em dia a gente vê isso daí. A gente vê que tem pessoas que já abandonaram a fé na primeira semana de quarentena. Tem pessoas que já saíram completamente, já estão em casa sem orar, sem fazer absolutamente nada. E se tem gente que fala que isso é Deus cobrando, tem gente que fala que para mim, eu vejo isso como uma permissão de Deus. Primeiro, tem um livro que até vou compartilhar depois, eu esqueci o autor, fala justamente sobre o coronavírus, é um livro vermelho, eu não lembro qual autor, eu até mandei no grupo lá. Que ele justamente... É o John Piper? Isso, acho que é ele mesmo. Falando justamente que isso é para mostrar a fragilidade do ser humano. E as coisas vêm para mostrar a nossa fragilidade, que a gente pode partir a qualquer momento, que um vírus que a gente não vê pode acabar levando a nossa vida. E como está a nossa vida perante Deus? Já me perguntaram, pastor, o que aconteceu foi proposital, não foi proposital? Eu falei, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu posso estar fora do templo, longe do templo, mas o meu joelho precisa estar constantemente e perseverante em oração. Isso é o que a gente aprende. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. É isso que nós precisamos ter para a nossa vida, na verdade. Exato. Só duas coisinhas aí, porque a hora está indo embora, a hora passa rápido. Aqui. Papo bom, a hora passa rápido. Os irmãos estão nos assistindo também aí. Um grande beijo no coração de vocês aí, para anotar alguns textos bíblicos. Eu queria deixar aqui para os irmãos, em cima do que o pastor Felipe disse aí agora, que está em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim, ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, minha versão está neblina, tá? Neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, o que, na verdade, Tiago está dizendo aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Somos igual uma neblina. Ela pode ser, dissipar de uma hora para outra. É verdade. E é necessário que a gente esteja firme com Jesus Cristo para que, se acontecer alguma coisa no próprio dia mal, a nossa salvação não seja prejudicada e perdida por conta disso, né? Queria deixar só uma última palavra aqui, a gente está caminhando para o fim já. Na última não, né? Vamos ter mais um pouquinho. 10 minutos. É sobre perseverar em tempo de tribulação. Perseverar em tempo de tribulação. A palavra tribulação no grego é timiplicis, que significa pressão esmagadora. Tribulação significa pressão esmagadora. Então, essa palavra, ela abrange oposições de perseguição por parte do mundo hostil, em que um cristão ele está inserido. E nós estamos aqui, não adianta, não tem para onde correr, irmão. Nós estamos inseridos em um contexto onde a igreja, estou falando de igreja que prega a verdade, que preza pela verdade, está sendo perseguido o tempo todo. Não tem para onde correr, irmão. Então, o que Paulo quer abordar nessa carta aos Romanos aqui é que um cristão tem que ser perseverante em meio às pressões e tribulações da sua própria vida. Tudo aquilo que o mundo faz para tentar desfazer aquilo que a igreja que a igreja tem, que a igreja veio fazer, eu não acredito que o diabo destrua a igreja, particularmente o pensamento meu. Se a igreja de Cristo, ela vai ser guardada pelo Eterno. É verdade. Então é necessário que a gente entenda, irmão, que temos que ser perseverantes em tempo de tribulação, irmãos. E ele vai falar sobre que isso gera paciência. E da paciência, e essa paciência aí nasce sofrimentos também. Infelizmente tem que falar isso. Então a palavra grega aqui significa paciência triunfadora. O que é isso? É você esperar sabendo que no final Jesus vai fazer alguma coisa a nosso favor. Você passar pela tormenta já sabendo o resultado dela. Se a gente for... Passemos para o outro lado. Jesus não falou, falou. Vai que depois eu vou. Mas eu vou primeiro, eu vou depois. Não, passemos. Estamos juntos. Vamos passar. Vamos chegar do outro lado. Ele já traçou. São detalhes. No meio tem tempestade, tem luta, mas Jesus ele já traçou que vai chegar do outro lado.
Isso exatamente. é notório. Só fechando o meu aqui, eu vi sobre a mulher do fluxo de sangue e o comentário do Bico, ele fala algo bem interessante, que ele diz assim, ó, aquela mulher ela fez uma interrupção patética. E eu fiquei, mas falei, meu Deus, que interrupção é essa? Interrupção patética. Se a gente for pensar, ela já estava há 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos sofrendo e Jesus ele estava justamente ali. Se a gente vê na passagem, Jesus estava indo curar a filha de Jairo e a gente vê que Jesus ele estava indo curar uma criança. Não é? A filha de Jairo já estava. E eu fui dar uma olhada no Estatuto da Criança, fui parar no Estatuto da Criança. E a criança Olha aí, ela gente. é reconhecida como criança até justamente os 12 anos de idade. Ou seja, basicamente, se a gente for botar a criança com 12 anos, e o problema dela com 12 anos, ela já estava uma vida de sofrimento. Ela sustentou o problema por 12 anos. Ela perdia sangue por 12 anos. A gente sabe que se alguém perder sangue por algum momento, se alguém toma um tiro, se alguém se machuca, tem que fechar a ferida Ah, logo, porque perder muito sangue é morte na certa. E a Bíblia ela deixa sangue é vida. isso aí, sangue é vida. E ela estava perdendo vida, ela já estava prostrada, na verdade. Foi patético mesmo. Foi apático o que ela fez. Mas o que me chamou a atenção foi, ela estava e ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir. Se você escuta pessoas certas, ela vai ativar a sua fé. Se você está perto de pessoas certas, você vai ouvir pessoas certas. Vai ouvir pessoas que vão te puxar para Deus. Se você está perto de pessoas erradas, vão ser pessoas que vão falar, Boa. acaba com tudo. Vão ser pessoas que vão falar, Jesus está. Quem é que está. Ih, aquela multidão ali é Jesus, não vão para lá, não, porque ali tem bagunça, ali ninguém. Vão atrapalhar você, você já está perdendo vida, você já está perdendo sangue. Vamos se afastar disso, porque você já está debilitada. Só que não foi isso. Ela ouviu de pessoas o certo, que Jesus Exato. estava passando ali. A fé ativa ela. Quando a fé ativa ela, a fé é como se fosse a última força, o último fôlego de vida dela foi o quê? Ir se Ela, né? encontrar com Jesus. Ela se esforçou. E aqui a gente aprende o quê? Que não tem como eu conseguir milagre sem me esforçar. Só que, diferentemente da mulher cananeia, que clamou e veio barreira, aqui é o contrário. Aqui é primeiro a barreira para impedir o clamor. Então o cristão ele precisa estar ciente disso. Tem horas que a barreira vai surgir com pessoas dentro através do meu clamor. Mas também tem horas que a barreira vai vir antes para eu não conseguir clamar. Então o cristão verdadeiro que está perseverante, ele precisa entender isso. E o que acontece aqui? Depois você vai ver. Ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou isolamentos. Levíticos capítulo 15, você lê ali a partir dele do 25, 20, você vai ver que ela enfrentou isolamento familiar, isolamento social, Sim, isolamento religioso. Familiar, ela não podia ter relacionamento se tivesse marido, não podia casar se fosse solteira. No social, ela exatamente. não podia tocar em ninguém, ela não podia abraçar ninguém. Quem? Religiosa, ela não podia Fato. entrar dentro da igreja para adorar porque ela era vista como impura. Mas aí você pergunta, pastor, o que ela fez? Ela usou o segundo isolamento, o segundo problema, a favor dela. Ou seja, o peso que estava vindo, a tribulação, serviu para desenvolver a fé daquela mulher. O isolamento, por quê? Se você vê, isolamento social, ela não podia tocar em ninguém, senão ela é vista como impura. E o que ela faz? Rompe a multidão. Tenho plena certeza, Fábio, que ela não rompeu a multidão pedindo da licença, por favor. Eu tenho plena certeza que ela foi se arrastando no meio daquela multidão, falando: sai da frente que tem uma impura que está atravessando. Fez aquele gol, aquele filme todo poderoso que abriu os carros todos. Fez isso, ó, abriu todo Sim. mundo. Aquela mulher consegue, no meio da multidão, tocar na orla da veste de Jesus. E alguém me pergunta assim, pastor, foi sinal de humilhação? Pode ser. Mas o que eu vejo aqui foi alguém debilitado, tirando força da fraqueza, para conseguir sim Boa. alcançar o milagre de Deus. Sabe por quê? Porque a humilhação, na verdade, não é algo externo. Humilhação é algo interno. Tem muita gente que se ajoelha na presença de Deus, mas não está se humilhando de fato na presença dele. Está muito altivo, está muito soberbo, está orando já, tentando estar acima de Deus. Está orando já, colocando Deus na parede para fazer o milagre. E não é assim. Eu preciso estar como essa mulher, rompendo a multidão. E como ela tocou de forma diferente foi o quê? Ela tocou na orla. Se a gente for pegar, os homens israelitas, eu até separei aqui, eles usavam um cordão azul. Você vai ver lá Sim, em azul. Levíticos 15:38. Depois, se Exatamente. puder abrir para mim, Levíticos 15:38,
você vai ver que... Vamos lá, gente. É porque faltam 4 ou 5 minutos aqui. Você vai ver que Levíticos de número 38 e 39, ele vai ensinando, botando justamente para as pessoas, para os Qual homens, capítulo? capítulo 15, versículo 38 e 39. Não, deve ser o 14, não? Eu acho que é, 14. Levíticos? Levítico 15 vai ser o 32 só. Ah, então eu vou ver aqui. Tá bem no celular ali, eu vou... Deve ser 31 e 32. Tá, então deve ser... 31 e 32. Olha só, o 32 está assim, Levítico 15 e 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imunda. E também da mulher passível da sua menstruação, tá? Assim na minha versão, tá? E daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com uma mulher imunda. Então, tá falando aqui, o capítulo todo do 15 de Levítico fala da imundícia do homem e da mulher, acerca dessa separação que era para ser feita por conta dessa questão de purificar-se ou não, da imundícia, melhor dizendo. Sim. Então você vê que ela tocou na orla, ela já estava fraca, ela já estava assim, debilitada. E se a gente for ver, Deus ele manda os homens usar um cordão azul na borda, que era justamente para lembrar os mandamentos e para lembrar do céu. Então a gente vê que mesmo na minha fraqueza, mesmo na deficiência, no problema que eu estou passando, eu só alcanço um milagre quando eu guardo os mandamentos de Deus e eu sigo aquilo que Ele está... Eu não sigo o que o meu coração fala, eu sigo aquilo que Deus está me mandando. Então não adianta, o que eu estou querendo dizer surgiu a prova, eu deixei de ser crente, não vou seguir mandamento, vou esperar Deus abençoar e eu vou receber um milagre quando Deus abençoar o mundo e tirar esse vírus do ambiente, der uma vacina. Não, busca o seu individual. Todos os dias já é um milagre de Deus para a nossa vida. Todos os dias precisamos buscar de Deus a salvação. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, minha filha, a tua fé te salvou. Ela toca e ela não alcança só um milagre. Jesus ele não falou a tua fé te curou. Jesus falou aquela tua fé te salvou. Por quê? Porque a humilhação daquela mulher, a perseverança daquela mulher, buscando a Deus, ela fez o quê? Ela recebeu não só milagre, mas ela recebeu também a salvação de Deus. Boa, exatamente. Para a gente poder encerrar aí, só temos 3 minutinhos? 4 minutos? Acho que é isso mesmo. 3 minutos. Né? Quero deixar só o texto aqui. A gente ia falar sobre o Bartimeu, não pôde falar, Vamos fazer outro. Bartimeu está em Marcos 10, a partir do verso 46, né? Sim. E os irmãos que conhecem a história, Jesus estava passando por Jericó, enfim, os irmãos aqui conhecem tudo, conhecem o texto aí, e ele vai pedir no verso 48, vai dizer que as pessoas repreendiam ele vai dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, ele tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. A Bíblia vai dizer que, lançando de si a capa, verso 50, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Outros também. Depois vai dizer assim, ó, o texto, e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então, eu quero deixar para os irmãos aqui, vamos deixar daqui a pouco um beijo pro pessoal aí, é que esse homem pediu para Jesus para tornar a ver, para voltar a ver. E a resposta de Cristo Jesus foi o seguinte, ó, vai que a tua fé te salvou. Depois o texto completa dizendo, imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Ou seja, escute bem o que eu vou dizer para os irmãos aqui, antes de Jesus fazer o milagre que ele pedia, Jesus deu aquilo que ele necessitava, que era a sua salvação primeiro. Vai que a tua fé te salvou. Exatamente. Porque antes do milagre, a prioridade de Cristo é a salvação. Então, primeiro ele quer salvar, depois, se ele quiser fazer milagre, ele faz. Pessoas que seguem quer milagre, discípulo quer saber mandamento. Essa é a verdade. Exatamente. Tem gente que... A multidão que seguia Jesus gritava por milagre, só que os discípulos perguntavam sobre as escrituras. Essa é a diferença. A gente precisa entender, não é verdade? Exatamente. Amém, ó. 28 segundos, apareceu para mim aqui agora. Beijo aí para a irmã Eleusa, meu irmão André lá de Minas está acompanhando. Então, beijo na tia Leca aí, pessoal aí que nos acompanha aí. Deus abençoe a todos, tá bom? Amém. Beijo a todos. Beijo no coração. Pelo Robson também. Forte abraço. Deus abençoe todos aí que assistiram, o pessoal da minha igreja, Eleusa, todo mundo, que Deus abençoe vocês, amém?
A gente vai voltar com outra em Felipe, um breve, grande abraço. em nome de Jesus. Ótimo. Deus abençoe o senhor. Obrigado pelo convite, tá bom?